para começar, dá para falar um pouco sobre a sua família e seu pai e como você começou a tocar sanfona? Dá. Você vai fazer uma pergunta minha aí? Ou eu vou entrar falando já? Eu posso fazer perguntas se quiser. Como foi que começou a tocar e quem na sua família tocava também? Sim, certo. Já está no ponto. Já estou gravando. E como foi que começou a tocar? E quem tocava também na sua família? A minha família tocava. Meu pai tocava pouquinho. Eram as coisinhas daquele tempo que quase a gente não via falar nem em CD, em LP. Era aquelas músicas que eles inventavam lá pelo sítio. Então ele tocava. Quem me incentivou a tocar era que todas as festinhas que tinha lá pelo interior, naquelas festinhas de casamento, de aniversário, de batizado, e os amigos chamavam ele e eu sempre acompanhava ele. E eu achava bonito aquilo ali. E fui me dedicando a pegar no instrumento. E quando eu já tinha assim, uns 14 anos, ele comprou uma sanfoninha para mim, sanfoninha de 24 baixos. Eu fiquei tocando na sanfoninha e com poucos tempos o pessoal vinha chamar ele para fazer uma festinha de aniversário, de casamento, batizado. Ele fazia, eu não vou não, mas leva o Arlindo já faz a festa. Aí eu ia, tocava, fazia aquela festinha lá, tocando um pouquinho mesmo, mas como eu era novinho, criança, tudo que fazia o pessoal achava bonito, né? E daí eu comprei uma sanfoninha maior e comecei a tocar uma sanfoninha maior até quando vim aqui para o Recife. Quando eu vim aqui para o Recife, aí conheci um senhor com o nome de Silveirinha, que ele era da Rádio Clube e fazia show. Ele me viu tocando e me convidou para ficar tocando no show com ele. Eu fiquei tocando no show com ele, Lavagem. Depois um outro tal de Coruja, que é falecido hoje, e me viu tocando com o Silveirinha, me convidou para tocar no grupo dele, era Coruja e seus Tangarai. E eu comecei tocando com Coruja. Foi aí que eu conheci o Luiz Gonzaga. E eu dizia para ele que eu tinha vontade de gravar, de ver meu retrato na capa do disco. E ele falou para mim que era muito fácil. E se eu trocasse de instrumento, era mais rápido. Porque sanfoneiro, tinha muito sanfoneiro que gravava de sanfona, de teclado. E se eu trocasse de instrumento para tocar um instrumento de botão muito baixo, era mais fácil gravar, porque a gravadora se interessava mais, porque o oito baixo era um instrumento resumido. Aí, desse dia por diante, eu comecei treinando na sanfona de oito baixo. Fiquei treinando o que eu sabia na sanfona, fiquei passando para oito baixo, e lá vai, mas sempre fazendo show com o Gonzaga com a sanfona. Mas quando eu chegava em casa, botava a sanfona para lá e pegava no fole de oito baixo para dar uma treinada. Eu sei que com 3 anos depois disso, ele me levou para a gravadora, para a RCA. E na RCA eu fiz o primeiro disco pela RCA, aí fiquei conhecido, as outras gravadoras me chamaram para gravar, como a Esquema, gravei pela Esquema, gravei pela a Polygram, gravei pela Rosenblatt, gravei pela Engazeira. E quem me incentivou a tocar a sanfona veio de raiz, né? Que foi, como eu falei antes, foi do meu pai. E meu pai não tocava, não era aqueles tocador conhecido, famoso, não. Ele era um tocadorzinho assim, só da região, daqueles amigos dele, dos compadres dele. Tocava pouquinho. Por exemplo, ele tocava uma música que até hoje eu não esqueço. Uma música mais ou menos assim.
assim que ele fazia e com isso aí ele ia a noite toda, todo mundo dançando, todo mundo brincando, todo mundo bebendo e as festinhas da redondeza lá, ele era quem tocava. E eu vendo isso, conscientemente, né, fui me adaptando a tocar, até que cheguei no ponto de hoje, e graças a Deus sou conhecido no Brasil todo. Vamos dar uma paradinha aqui. Vai ficar melhor. Tá, o som fica mais limpo da voz, não é isso? Vai ficar mais limpo e a voz fica em cima do barulho, do vento e tal. Uma pena que... Pronto, já podemos começar. Dá para contar de novo como começou a tocar e como mudou para a Sanfona de Oito Baixos e como tocava o seu pai. O meu pai, não, vamos cortar, vamos no início. Você a primeira vez perguntou a mim... Perguntei como foi que aprendeu a tocar. Aí eu falei no meu pai, eu aprendi com meu pai, não foi? E quem tocava na sua família. Sim, foi isso que você perguntou, foi. Aí depois como passou para Oito Baixos. Foi isso mesmo que você perguntou. Foi. Então como aprendeu a tocar e quem tocava na sua família? Eu aprendi a tocar com o meu pai. Meu pai, ele tocava fora de Oito Baixos, tocava pouquinho, aqueles tocadorzinhos de sítio, né? A imagem fica melhor. Começou a tocar como? E quem tocava na sua família? Eu comecei a tocar vendo meu pai tocar. Quando meu pai saía para tocar nas festinhas, de aniversário, de batizado, de casamento, sempre na região ali, ele tocava pouquinho, mas no lugar de cego, quem tem um olho é rei, só tinha ele mesmo para tocar aquelas festinhas. Então, quando ele saía, eu sempre acompanhava ele. E eu gostava de ver o som do fole, achava bonito, e fui me dedicando. Quando chegava em casa, eu pegava o instrumento, com aquele som da música que eu ouvia na noite anterior, vinha com aquele som na cabeça, aí pegava a sanfona para dedicar aquilo ali, e aí fui levando aos pouquinhos, com paciência. Sei, na idade de 13 anos, 14 anos, ele comprou uma sanfoninha para mim, uma sanfona de 24 baixos. Aí eu fiquei treinando a sanfona, e com pouco tempo, dois anos mais ou menos, aí comprei uma sanfoninha maior e comecei tocando nela, e lá vai aprendendo aquelas músicas que o pessoal cantava, que lá não tinha, para se ver um raio tocando era difícil. A gente só via cana e mato, essas coisas. E a gente aprendia aquelas músicas que o pessoal cantava, e assoviava, porque ninguém falava nem em LP, CD, ninguém falava nem o que era isso. E quando a gente veio morar numa cidadezinha com o nome de Santo Amaro, aí eu já cheguei com uma sanfoninha lá, o pessoal me chamava para tocar nas festinhas, eu ia. E o pessoal ia chamar ele para tocar, ele fazia, olha, eu não vou não, mas o Arlindo vai e ele faz a festa. Ele já está tocando direitinho, aí eu ia fazer aquela festa lá, o pessoal gostava. Aí um rapaz me convidou para eu vir para Recife, porque eu cortava cabelo, era barbeiro, e eu para vir trabalhar de barbeiro no Recife. E na barbearia sempre eu pegava a sanfona naquelas horas, ficava tocando. E um dia passou um rapaz com o nome de Silveirinha, que ele tinha um programa na Rádio Clube, perguntou a mim se eu queria fazer um show com ele. Eu disse, tudo bem, você acha que eu dou para fazer? Não, dá, você toca direitinho, tudo. Aí eu fiquei tocando com ele, depois, com os tempos que eu estava com ele, fiz um show num lugar que estava junto com Coruja e seus Tangarai. Era um senhor que tinha um coruja, um conjunto que representava o grupo de Lampião, tudo trajado de chapéu de couro, catucheira.
Aí me convidou. Aí eu fui trabalhar com o Coruja, fiquei trabalhando com ele, e foi aí que eu conheci o Luiz Gonzaga. E ele estava fazendo um show na Expulsão dos Animais, e eu também estava com o Coruja, e ele me viu tocando, e me convidou até para fazer uma viagem com ele, e eu aceitei e fui. Aí eu disse para ele que eu tinha vontade de gravar, de ver meu retrato na capa do disco. Ele disse que era muito fácil. E mais fácil seria se eu trocasse de instrumento, porque sanfoneiro tinha muito, a gravadora estava cheia de sanfoneiro e não interessava muito. Agora, se eu trocasse de instrumento para tocar sanfoneiro de baixo, com certeza eu ia gravar logo. Porque o de baixo é um instrumento resumido e a gravadora se interessava. Aí desse dia por diante eu fiquei treinando na sanfona de oito baixo e quando eu vinha do show com a sanfona, eu botava a sanfona para lá e pegava o fole de oito baixo com aquele interesse e aquela vontade de gravar. Com 3 anos após, aí ele me levou. Você já dá para gravar. Aí me levou para a SA, eu fiz o LP, e daí eu fiquei conhecido, as outras gravadoras me convidaram. Eu fiz gravação pelas gravadoras Esquema, fiz pela Polygram, gravei pela Rosenblit, gravei pela Ingazeira e pela RCA, que foi a primeira. E aí fiquei conhecido no Brasil todo. E da minha família tem um irmão, que é o caçula, que é o Aécio. Ele também teve tendência para tocar folha de oito baixo, toca uns forrozinhos e ele está novo ainda no instrumento, mas a gente está vendo que ele tem tendência para coisa, né? E ele vai, com certeza, vai tocar bem. E como foi que começou esse forró na tua casa? Esse forró aqui começou porque teve uma época aqui em Recife, fim de semana, você queria brincar um forró, você não tinha um forró para você ir, não tinha para onde ir. Pessoas queriam curtir um forró, não tem um forró, ninguém sabe, não tem forró. Então, incentivado por alguém, algumas pessoas, eu disse, já que não tem espaço na capital, eu vou fazer no meu quintal. Aproveitei meu quintal, fiz um palco, fiz um boxezinho para vender cerveja e fiz um forró, inaugurei o forró e que hoje já é uma tradição. Vem gente não só de Recife, vem do estado de Pernambuco todo, até de outros estados. E tem até pessoas estrangeiras aqui, como americano, argentino, alemão, pessoas de Portugal, italianos. São pessoas que vêm de fora aqui para Recife e vêm frequentar aqui o forró. E faz quantos anos? Esse forró eu comecei ele em abril de 2000. Em abril de 2000. Quer dizer, agora vai fazer 1 ano. Um ano. Vai fazer 1 ano. E está bem frequentado. O pessoal que frequenta esse forró aqui é um pessoal selecionado. É selecionado, um pessoal classe A. Eu tenho muito gosto com esse forró por esse motivo. Das pessoas que frequentam, as pessoas de bem, me incentiva a eu continuar. Não me traz problema. E eu sempre agradeço esse pessoal que frequenta meu forró. Agradeço, sempre agradeço. Na hora que eu estou tocando, eu agradeço a todos eles. Não esqueço de agradecer pelo respeito que ele tem a mim, a minha casa, a minha família. E eu fico grato com isso. E que Deus tenha todos em paz. Fala. Posso falar à vontade. O senhor já tinha um forró aqui no quintal
E como era? E como era que começou de novo? Olha, eu tinha um forró aqui no quintal, que a gente inventou esse forró por uma brincadeira. Isso há uns 9 anos atrás, 9 ou 10 anos, que eu não me lembro bem. E a gente fazia um forró aqui, na época, o quintal não era murado, era uma cerca de bambu, com falhas, que não tinha entrada, só entrava por qualquer canto. Eu não cobrava entrada. Os pisos aqui eram no barro. Quando chovia era muita lama e quando fazia sol era muita poeira. E eu durei com esse forró 1 ano e pouco, menos de 2 anos. Aí passei uns 8 anos mais ou menos parado. Depois foi que eu inventei de botar forró novamente, com incentivo dos amigos, dos colegas. Aí foi quando eu murei o quintal, fiz uns boxes para vender cerveja, vender guaraná, essas coisas. Fiz um palco que coubesse 6 ou 7 pessoas. Aí, dessa renovação que eu fiz, é que já está com 1 ano que eu estou movimentando esse forró. Mas o forró antes era no barro puro. O Dominguinho ainda chegou aqui, tocou aqui, o Valdono, o Trio Nordestino, o Sivuca tocou nesse forró aqui, mas no barro mesmo. A poeira cobria aqui. Na sua opinião, tem mais interesse no forró pé de serra ultimamente? O forró pé de serra foi o forró que iniciou. Quando surgiu o forró se chamasse pé de serra. E agora o forró pé de serra, ele teve um tempo que se esqueceram. Ele ficou esquecido. Ele ficou esquecido até pelos próprios colegas. Porque eles inventaram o forró eletrônico, né? E sofisticaram o forró, modernizaram tudo e esqueceram o forró pé de serra. Mas agora eles vieram conhecer e ter a certeza que o povo gosta não é forró eletrônico, é forró pé de serra. As grandes bandas de forró eletrônico estão voltando, gravando o forró pé de serra. E o forró pé de serra agora está numa grande audiência, está muito frequentado por todos. E eu tenho prazer em tocar forró pé de serra, porque eu sei que é aquilo que o povo gosta. E que ritmos tem no seu repertório? No forró pé de serra tem um ritmo de forró, baião, xote, chorinho, chachado, arrasta-pé, frevo. Isso tudo faz parte do forró pé de serra. O importante é que seja montado de sanfona, triângulo e zabumba. Pronto. Estou gravando. E qual é a diferença da sanfona de 8 baixos da sanfona grande? A diferença da sanfona grande para a sanfona de 8 baixos são muitas diferenças. A sanfona grande, a sanfona 120, ela tem 41 notas, são 41 teclas, são 41 notas musicais. Puxando para fora, o dó é dó. Levando o fole para dentro, fechando, aí é ré. Dá uma nota para fora, outra para dentro. Não, eu errei, eu me baralhei. Dá para voltar? Tá. Falei, Estão gravando direto eu e falei, depois eu tiro. eu falei na fanfona e depois disse que era muito baixo. Não, aí não dá. Aí vai doidar o povo, né? Bom. Aí isso aí essa parece, você corta essa parte. Eu tiro. Como é a diferença entre a sanfona de 8 baixos e a sanfona de 120?
A diferença da sanfona de 8 baixos para 120 é muito, é imensa a diferença. Aqui a sanfona, indo e voltando, é uma mesma nota, é a nota só. Você puxa o dó e volta, é o mesmo dó. E a sanfona de 8 baixos, se você puxa uma nota, abrindo é uma tonalidade, fechando é outra. Como, por exemplo, você puxa aqui, Isso é um Ré, fechando é Dó. E a sanfona, se você abrir Ré, fechando é Ré, a mesma coisa. Se você abrir Dó, fechando é Dó. E o 8 baixo tem essa dificuldade. E a sanfona, ela é composta de 41 notas, entre os bemol e os naturais. São 41 notas, a sanfona completa. E a sanfona de 8 baixo tem 21 botões. 21 botões. E esses 21 botões dá 41 notas. A mesma coisa da sanfona. Os 21 botões dá 41 notas. A diferença é essa. E o 8 baixo, você para usar o 8 baixo, ele tem problema muito de jogo de fole. Jogo de fole. A sanfona você pode puxar até o final e executando o que você quiser. Você volta para a mesma coisa. E o 8 baixo é diferente. Você tem que manejar. Ela tem um abafadorzinho, um botão aqui no lado esquerdo. Esse é para você controlar o fole. Para você controlar. Depende muito do jogo de fole para você executar as músicas. E a sanfona é mais simples. Tem pessoas que pensam até que quem toca a sanfona toca 8 baixo. E quem toca a sanfona de baixo toca a sanfona. Não, é engano. Quem toca a sanfona só toca a sanfona. Quem toca de baixo só toca de baixo. Toca sim, nos dois, se aprender os dois. Para tocar, eu vou ligar para aqui assim, sem ritmo, mas não. E o ritmo? Como você vai acertar o ritmo? Porque para sair mais apressado ou mais devagar? Não é isso? Vamos tocar aquele... mais ou menos com o andamento que você usa com banda, mas se não exatamente... Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Estou. Para seguir o ritmo num caso. Mas se não, Tem mais apressado, se não for exato, aí tudo não bem. é. Se for, diga. Pode tocar à vontade.